com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, que diz o seguinte: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho chamado Mefibosete, que ficou aleijado quando era criança. Mefibosete tinha 5 anos quando chegou de Jezreel a notícia de que Saul e Jonatas haviam sido mortos na batalha. Ao ouvir isso, a ama do menino o tomou nos braços e fugiu na pressa, porém deixou-o cair e ele ficou aleijado. Hoje eu quero compartilhar com você a história desse personagem. O Mefibosete, ele é um personagem bíblico do Antigo Testamento, filho do príncipe Jonatas, filho do rei Saul, o primeiro rei de Israel. E o Mefibosete, ele passou por maus bocados na vida dele. Diz a palavra de Deus que houve uma batalha, os filisteus, adversários de Israel, atacaram o povo de Israel quando o rei Saul ainda era rei. E diz a palavra do Senhor que no calor da batalha, Saul e Jonatas morreram. Muitos soldados, muitos do povo de Israel morreram no dia dessa batalha. E quando chegou à casa do rei Saul, a notícia de que o príncipe Jonatas tinha morrido e o rei Saul tinha morrido também, a babá do Mefibosete, que era o filho do príncipe Jonatas, ficou com medo dela também ser assassinada e de assassinarem o menino, porque era costume de que quando um inimigo vencesse um rei, eles matavam toda a família real e todos os descendentes daquele rei. E aí diz a palavra que a babá, ela fugiu com o Mefibosete. O Mefibosete tinha 5 aninhos de idade e naquele desespero de sair com ele correndo, ela caiu com ele. E essa queda, não sei como foi, mas o que diz a palavra de Deus é que por causa dessa queda, ele ficou paralítico, ele ficou deficiente, ele ficou aleijado dos pés. E aí diz a palavra do Senhor que os anos se passaram. Esse menino, príncipe, ele ficou meio que desaparecido na história. Só que aí lá em 2 Samuel, no capítulo 9, vai nos contar que um dia o rei Davi, que até então, depois que o Saul e o Jonatas morreram, passou-se algum tempo até que Davi fosse exaltado, até que ele fosse elegido rei sobre Israel. Primeiro ele foi elegido rei sobre Hebron, e uma parte só do povo ficou lá governando 7 anos. Depois eles consagraram ele rei sobre todo Israel. Mas aí diz a palavra do Senhor que com os anos, depois que passou esse período, e é importante eu falar aqui também, que quando o Davi, ele era mais jovem, ele e o Jonatas eram melhores amigos. Eles tinham uma amizade assim de irmãos mesmo, uma amizade de alma. E um dia eles, naquela amizade forte deles, fizeram um pacto um com o outro. Eles fizeram uma aliança, eles disseram: olha, se alguma coisa acontecer comigo, você cuida da minha família. Eles fizeram esse pacto um com o outro, que se alguma coisa acontecesse com um dos dois, quem ficasse vivo iria cuidar da sua família, iria cuidar da sua descendência. E o Jonatas morreu. Então, o Davi vivo, passou-se os anos, ele já se tornou rei sobre Israel, e um dia ele lembrou da aliança, ele lembrou da promessa que ele tinha feito para o seu amigo Jonatas. E aí ele chega no capítulo 9, versículo 1, ele pergunta: resta alguma pessoa da família de Saul, alguém que eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Tem alguém ainda? Porque até então todos da família do rei Saul tinham sido assassinados. Mas ele queria agora saber, ele estava em paz no reino dele, e agora ele queria saber se havia alguém, se tinha sobrado alguma pessoa da família do rei Saul, para que ele pudesse fazer bondade por amor a Jonatas, por causa da aliança que ele tinha com seu amigo Jonatas. O Jonatas já tinha morrido, mas Davi ainda estava vivo e aquela aliança ainda estava viva. Aí diz a palavra de Deus que alguém disse para ele: tem um servo da família de Saul que mora aqui nessas redondezas, ele chama Ziba. Aí o rei mandou chamar Ziba, e o rei perguntou para Ziba: Ziba, tem alguém da família de Saul que eu possa fazer bondade? Aí o Ziba disse para ele: existe sim, um dos filhos de Jonatas, ainda ele está vivo.
E aí, só que ele é aleijado dos pés. Aí o rei Davi perguntou, mas aonde ele está? Aí o Ziba respondeu, ele está lá em Lodebar, a cidade chamada Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Aí diz a palavra de Deus que o rei Davi mandou buscar Mefibosete lá na casa de Maquir. Segundo os estudos aqui, Lodebar era uma cidade, gente, de sequidão e miséria. Os habitantes de Lodebar eram mendigos e doentes. Olhem só para vocês verem que tipo de pessoas habitavam na cidade de Lodebar. Olhem só para vocês verem o fundo do poço que um príncipe, filho de um príncipe, neto de um rei, chegou, um herdeiro. Ele chegou a viver a sua infância, adolescência, praticamente toda vivendo numa cidade de aleijados e mendigos. Olhem só a tristeza, aleijado dos pés, era príncipe, ele viveu uma vida assim realmente de realeza, mas até os 5 anos de idade. Depois disso, ele passou a morar numa cidade de mendigos, uma cidade que representa miséria e sequidão, onde só tinha doentes. Aí o rei Davi manda chamar Mefibosete. E aí diz a palavra de Deus que quando Mefibosete chega diante do rei Davi, ele se prostra e ele fica com medo. E o Davi diz para ele, não tenha medo, Mefibosete. Eu quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas. Eu quero mostrar bondade a você por causa do seu pai. Eu vou lhe dar todas as terras que pertenciam a seu avô Saul. Você comerá sempre aqui comigo à mesa do rei. Glória a Deus. Eu fico até emocionada quando eu leio essa passagem, porque é maravilhoso como que Deus ele faz as coisas na vida das pessoas. Às vezes a gente chega lá no fundo do poço, pensando, a minha vida é isso aqui agora, não vai dar mais nada vai dar certo, eu não vou conseguir sair dessa situação. E de repente Deus vem e muda tudo, Deus muda todas as coisas. O Mefibosete, provavelmente, ele tinha entre 25 a 30 anos quando Davi chamou ele. Ele viveu uma boa parte, muitos anos difíceis, anos de dor, anos de luta, anos de muita dificuldade, anos de humilhação, anos pedindo esmola, anos comendo comidas assim horríveis, anos de muito sofrimento, se arrastando, tendo uma visão apenas do chão, porque ele era aleijado. E agora chega o rei Davi, e diz para ele, eu vou dar a você tudo que é seu por direito. Eu vou entregar a você as terras do seu pai, tudo, toda a herança, todas as propriedades da casa de Saul, eu vou dar para você. E olhem só, gente, o que Mefibosete disse no versículo 8. Ele se prostrou e ele disse para Davi, quem é seu servo para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais do que um cão morto? Olhem só, gente, que pesada essa comparação que o Mefibosete faz de si mesmo. Ele disse, quem sou eu? Eu sou um cão morto, eu não valo nada, eu não tenho valor. Quantas vezes nós chegamos num momento da nossa vida e nos sentimos assim? Quantas pessoas se sentem sem valor, se sentem um nada, se sentem um lixo, se sentem pior do que animais? Eu quero dizer para você, meu querido, não importa a circunstância que você está vivendo, não importa onde você está agora, não importa se você não tem nada ou se você tem muito pouco, saiba que você é precioso, você é filho do rei. E quando eu olho para essa passagem aqui, sabe o que nós podemos aprender com ela? Que nós somos filhos herdeiros de Deus e que o mundo tirou a nossa identidade. O pecado nos aleijou, o pecado colocou a gente num lugar de miséria, num lugar de podridão, num lugar de mendigar amor, carinho, afeto, mendigar alegria. Mas o Senhor, Ele quer nos restaurar. Deus trouxe à mente de Davi a lembrança da promessa que ele tinha feito a Jonatas. E eu quero dizer para você, céus e terra passarão, mas as promessas de Deus, elas jamais passarão. Outra lição que nós aprendemos nessa palavra, nessa história, é isso, que pode tudo pode mudar as coisas. Você pode olhar ao seu redor, e tudo está dizendo não
para aquilo que Deus já prometeu para você. Existem pessoas que têm promessas de coisas grandes, mas olha onde você está agora, olha como está a sua vida. Parece que essas promessas não vão se cumprir, parece que nada vai acontecer, parece que você vai ficar aí mesmo, mas eu quero dizer para você que você não vai. Existe um Deus no céu, um Deus poderoso que cumpre e vela pelas suas promessas. Ele vai fazer, e Deus não precisa das nossas circunstâncias para cumprir as promessas dele na nossa vida. Por mais que a gente olhe e pense, nossa, desse jeito não vai dar certo, nós precisamos confiar no Senhor. O Mefibosete se sentia pior do que um animal. Ele disse, eu não valo nem um cão morto. Ou seja, ele não se achava nem igual ao cachorro. Ele falava que ele não valia, ele valia muito menos do que um cachorro morto, gente. O que um cachorro morto vale? Nada morto vale nada, né? Nada morto vale nada. Então ele estava se comparando dessa forma. Era o sentimento que havia dentro dele, porque ele acabou permitindo que as circunstâncias que ele viveu, ele acabou permitindo que tudo aquilo, toda aquela miséria, todo aquele sofrimento da vida dele, ele permitiu que aquilo virasse dentro dele um sentimento fixo. Ele acabou permitindo que as circunstâncias virassem dentro dele um sentimento de derrota, um sentimento de que ele não era nada. Eu quero dizer para você, não permita que a sua circunstância determine ou faça você sentir coisas que Deus não quer que você sinta. Mesmo que tudo diga não, sinta e saiba no seu coração pela fé que Deus ele pode mudar a sua história, que Deus ele está no controle. A sua circunstância não vai determinar o seu futuro, porque existe um Deus que vela por você. E diz a palavra de Deus que além de Davi devolver tudo o que era da família de Saul para Mefibosete, Mefibosete sozinho ficou ali com toda a herança. Ele colocou Ziba para servir e cuidar de todas as propriedades e de todas as riquezas de Mefibosete. E o rei disse para Mefibosete, a partir de hoje eu também assumo a sua paternidade. A partir de hoje você vai comer à minha mesa. A partir de hoje você vai ficar na minha casa e você vai viver como se fosse um de meus filhos. Aleluia. Mefibosete, a partir daquele momento, ele foi adotado. E às vezes quando nós estamos no mundo, longe da presença do Senhor, nós perdemos a nossa identidade. E tudo que o Senhor quer é restaurar em nós a paternidade dele. Deus quer restaurar, Deus quer ser seu pai. Ele quer mudar a sua história. Ele quer que você se assente à mesa dele. E diz a palavra do Senhor. Olhem só para vocês verem, versículo 11. Daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um de seus filhos. Versículo 13, e Mefibosete, que era aleijado dos pés, morava em Jerusalém e comia sempre à mesa do rei. Ele não só foi restaurado, mas ele foi tirado definitivamente para sempre da cidade de Lodebar. Para sempre ele saiu de Lodebar. Nunca mais ele voltaria para Lodebar. Nunca mais aquele lugar de miséria, de pobreza, aquele lugar de pessoas doentes, de mendigos, jamais aquele lugar faria novamente parte da vida de Mefibosete. Não importa quanto tempo você tem sofrido, não importa por quantas coisas você já passou, não importa onde você esteja agora, quando Deus tirar você dessa situação, Ele vai te colocar num lugar de exaltação. Diz a palavra que quem se humilha na presença do Senhor, ou seja, dependendo dEle, o Senhor exaltará. Ele exalta as nossas cabeças, Ele nos coloca por cabeça e não por cauda, Ele muda a nossa história, Ele confunde as pessoas que olham pra gente e pensam, isso aí não vai ser nada na vida. Deus, Ele muda a vida do homem, porque Ele é Deus fiel, e como Ele mudou a vida de Mefibosete, essa situação que você está vivendo não é determinante, ela não é para sempre, ela é uma passagem. Não importa quantos anos você esteja assim, não importa se você vai ficar mais algum tempo assim, saiba que Deus vai tirar você desse lugar, e quando Ele tirar você dessa situação, quando Ele tirar você desse lugar, você nunca mais irá voltar para aí. O lugar que Deus tem para você é um lugar de honra, é um lugar de paternidade, é um lugar onde você vai ser, sim, definitivamente filho de Deus, e vai se assentar em lugar de honra. É isso que Deus tem para todos
todos aqueles que confiam nele, para todos aqueles que o amam, para todos aqueles que são seus filhos, para todos aqueles que o recebem como Senhor e Salvador. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Eu falo sem dúvida nenhuma de que como Deus fez na vida de Mefibosete, Ele pode fazer na sua vida, Ele vai fazer na minha vida, Ele vai fazer nas nossas vidas, porque Ele é Deus, Ele nos ama, Ele é Pai, e tudo que Ele deseja é nos restaurar completamente. Glória a Deus pela vida do Mefibosete. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Agora na Mais FM, a oração da fé, com Poliana Amaro. Senhor, no nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Eu te louvo, te agradeço. O Senhor é bom. Que o Senhor abençoe a vida e fortaleça cada pessoa com essa ministração. Que no nome de Jesus possamos entender que o Senhor está conosco. Não precisamos ter medo de nada. Que nós possamos confiar que essa situação, Senhor, é só um momento. Que uma hora o Senhor vai mudar definitivamente. O Senhor vai fazer uma virada tão surpreendente nas nossas vidas, como o Senhor fez na vida do Mefibosete. Ele acordou pela manhã numa cidade de miséria, numa cidade de doenças, numa cidade de sequidão, nada ele produzia ali. Ele acordou numa manhã naquele lugar, mas ele dormiu no mesmo dia dessa manhã, em outro lugar, numa posição de filho, na posição de príncipe que ele tinha por herança de origem. Que o Senhor possa dar no nosso coração a confiança nas tuas promessas. Que o Senhor fortaleça cada vida no Senhor. Abençoe cada pedido de oração, cada pessoa que me pediu oração aqui, Pai. É o que eu te peço nessa hora e desde já te agradeço. Amém.